Boa tarde, pessoal. Vamos dar início, então, ao segundo ciclo das palestras da temática de hoje, iniciando pelo professor Dr. Valdir Antônio Biso, que atualmente ele é professor da Faculdade de Engenharia Mecânica da Unicamp, atua na área de Engenharia Mecânica, com ênfase em combustão, pirólise e controle da poluição. Gostaria de agradecer a presença do senhor. Obrigado. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. Então, como é que é o controle aqui? Aqui é o laser e esse é para frente. Se eu quiser testar para ver. Aqui. Aqui? Não, aqui é a setinha, para frente. Isso, essa aí. Aí. Tá. E para trás? Aqui é para voltar. Tá. Eu vou ter duas apresentações, uma em seguida da outra. Quando terminar essa, por favor. Pode deixar. Tá bom, desculpa. Bom, o que eu me proponho a falar aqui é um pouco de geração de energia através de biomassa e resíduos. Eu vou dividir a apresentação em duas apresentações, mas espero poder cumprir plenamente o tempo, né? Isso aqui é uma visão interessante de como que se gasta energia no mundo, né? É uma fotografia noturna, onde a gente pode ver, ao mesmo tempo, um consumo de energia indicado pela iluminação das cidades. É claro que as cidades não são as únicas que consomem energia elétrica, mas é muito interessante ver onde estão os maiores centros de consumo de energia, principalmente no hemisfério norte. Mas, no caso aqui, eu vou falar sobre o Brasil, e principalmente, mas dentro de um contexto de uma matriz energética mundial. Isso aqui é um quadro que mostra as diversas fontes de energia, e a gente percebe essas duas aqui maiores, que é carvão e óleo. Então, carvão e óleo são as fontes fósseis, mais aqui gás, ou seja, mais provavelmente 70% a 80% do consumo energético mundial é proveniente de fontes não renováveis, né? São os combustíveis fósseis. Aí, quando fala energia tanto do ponto de vista de combustível, né, como a energia elétrica também, que é gerada a partir desses mesmos insumos, né? Então, é óbvio, o crescimento contínuo de energia, devido tanto ao crescimento da população mundial, como também o crescimento da melhoria de vida de certas regiões, né? Já está provado, aumenta a produção, aumenta a renda per capita, aumenta também o consumo de energia. Isso aqui é uma visão do Brasil. E o Brasil é um bom exemplo no ponto de vista de consumo de energia renovável, né? O Brasil consome quase 40% de energia consumida no Brasil é de fonte renovável, né? Onde a gente pode observar que, no caso, a maior parte dessa energia é proveniente do etanol e do bagaço de cana, né? Que é a maior parcela de energia de biomassa que se utiliza no Brasil, tem essa como fonte, a etanol e o bagaço de cana, ou seja, a cana-de-açúcar como fonte primária de energia. E um detalhe sobre a energia elétrica, né? Energia elétrica é uma energia importante, porque é uma energia de alta qualidade, ela é difícil de ser gerada, né? Ela tem utilização, assim a gente chamaria de utilização nobre. A energia elétrica é transformada em trabalho com alta eficiência. Então, na medida que você tem energia elétrica na tomada de sua casa, quando você transforma essa energia elétrica em trabalho, acionando motores e coisas desse tipo, se transforma essa energia com uma eficiência relativamente alta. Então, ela é considerada um modo de energia nobre. No caso do Brasil, deixa eu ver...
Tá, nós temos as fontes hídricas, né? A maior parte da energia elétrica é a partir de fontes hídricas. No entanto, uma parte da energia elétrica aqui é gerada a partir do bagaço de cana e outras fontes de biomassa. Isso tem mudado um pouco, ou seja, está aumentando a geração de energia por fontes renováveis no Brasil, mudando essa visão de energia hídrica para energia termoelétrica a partir de bagaço de cana, por exemplo, tem aumentado bastante. Só a energia do bagaço de cana representa hoje por volta de 5 a 6% da energia elétrica gerada, né? Tem outras fontes também importantes que eu não vou abordar, como a solar e a eólica. O que eu vou abordar aqui é mais sobre a energia de biomassa. E o interessante da biomassa é que biomassa é energia solar. Aliás, toda energia renovável tem como origem o Sol. Mesmo a energia hidrelétrica, a origem primária da energia elétrica é a energia solar. Mas por que é energia solar? Porque o que é energia hidrelétrica? É água que se precipitou, se acumulou em altitudes mais altas, que podem depois ser vertidas por turbinas e gerar energia elétrica. Mas essa água, para se evaporar, ela recebeu o calor do Sol. Então, primariamente, qualquer fonte renovável de energia tem como origem primária a energia solar. E a biomassa é uma delas. A biomassa é um ciclo em que você planta, ela recebe a energia do Sol, ela fixa o carbono que existe na atmosfera, né? Absorve água e, através do carbono da atmosfera e do hidrogênio da água, se transforma em biomassa, né? Então, se transforma numa planta. Se queima essa planta, por exemplo, né? Gera dióxido de carbono e ele é reincorporado através do crescimento da própria planta. Então, a biomassa tem, de certa maneira, um ciclo fechado, por isso que ela é considerado renovável, né? Agora, o que é biomassa? Bom, falando um pouco da biomassa lignocelulósica, que é a grande maioria das plantas, biomassa ela é composto de macromoléculas, né? Então seriam polímeros, onde as mais conhecidas são a celulose e a hemicelulose, e algumas outras coisas que a gente chama de extrativos e de matéria inorgânica, que são as cinzas, né? Por exemplo, isso aqui é uma visão muito bonita, interessante, de como que essas macromoléculas, né, celulose, hemicelulose, as partes extrativas, são constituídas numa estrutura de biomassa. Elas estão lá todas misturadas e elas são muito difíceis de separar. Mesmo assim, apesar dessa dificuldade, hoje tem se desenvolvido e tem se tentado desenvolver tecnologias que transformam essas macromoléculas em substâncias biocombustíveis, como o etanol, né? A gente conhece o etanol que vem da cana-de-açúcar, ele é transformado a partir da sacarose, do açúcar que tem na cana, mas hoje já se desenvolve tecnologias para transformar a celulose e a hemicelulose também em etanol. Temos pelo menos 2 fábricas no Brasil em fase que a gente chama de comissionamento, testando essa tecnologia. Ou seja, biomassa é uma fonte de energia renovável interessante e que a gente pode produzir tanto energia elétrica como biocombustível. Para a gente ter uma ideia da composição, isso é uma tabela típica de qualquer biomassa, isso não varia muito, se é bagaço, se é lenha, se é qualquer outra planta, ou seja, cerca de 40% é celulose, mais uns outros 20 e tanto por cento é chamado a hemicelulose, depois a lignina e outros componentes que constituem a biomassa. Para a gente comparar, por exemplo, com o petróleo, entendendo como o petróleo um combustível típico, a grande diferença está em que biomassa, em geral, tem um menor conteúdo de energia. Esse menor conteúdo de energia, ele é originado principalmente
grande quantidade de oxigênio que já tem na biomassa. Então, nós comparamos aqui os elementos principais dos combustíveis, né? Carbono, hidrogênio, enxofre, que é muito pouco, nitrogênio e oxigênio. Pelo fato de que a biomassa ser composto uma grande parte com oxigênio, que faz parte daquelas moléculas da celulose, da hemicelulose e tal, ela apresenta um poder calorífico baixo, ou seja, um baixo conteúdo de energia. Isso é uma desvantagem, né, da biomassa por ter um conteúdo energético. Não é à toa que os derivados de petróleo, que são consumidos há mais de um século, eles são campeões na geração de energia por causa da grande densidade energética. Você pode armazenar muita energia em pequenos volumes, né? Muito bem. E de onde vem a biomassa? A biomassa é plantada, né? Ela tem um ciclo de produção. Ela pode ser, tem diversos tipos de processamento. Você tem que produzir, depois tem que processar. Você tem diversos processamento primário, secundário. Pode ter como utilização a geração de energia térmica, elétrica ou a produção de biocombustível. Uma característica importante é que ela, como eu já falei, ela tem baixa densidade de energia e tem produção dispersa. Ao contrário de um poço de petróleo, que você fura um buraco e sai tudo no mesmo buraco, um monte de energia. A biomassa ocupa área, né? Ela ocupa terra para ser produzida. Como exemplos que vocês já conhecem, principalmente aqui no Brasil, então, são as madeiras, a cana-de-açúcar, os diversos grãos, soja, que pode produzir óleo, frutos oleosos e resíduos vegetais, né, e que podem gerar diversos tipos de combustíveis e derivados. O mais conhecido nosso aqui é o etanol, mas você também pode gerar biogás, pode gerar gás e gasificação, e pode produzir óleo vegetal, biodiesel, todos com origem na biomassa plantada. E para chegar a esses combustíveis, ela pode sofrer diversos processamentos, né? Você tem que picar, pode fermentar, pode fazer biodigestão, pode queimar. E o conjunto desses diversos processamentos podem gerar tanto biocombustível, como energia térmica ou energia elétrica. Qual é a principal forma mais comum de gerar energia com biomassa? Que também vai ser a que a gente gera energia com lixo urbano, que eu já vou falar em seguida, né? É queimar. Esse é o tipo mais comum. Você queima a biomassa, gera energia térmica. Essa energia térmica gera vapor de água, expande numa turbina e gera energia elétrica. Aí, por uma questão termodinâmica, sim, dificilmente a gente consegue transformar mais do que 1/3 da energia contida no combustível em trabalho, em potência. Ou seja, em termos de termodinâmica, a eficiência térmica típica de uma usina termoelétrica que queima biomassa, ou mesmo que queima petróleo, qualquer outra coisa, não é muito maior do que uns 33%. Agora, interessante ver que o mundo inteiro, ou boa parte do mundo, gera energia com essa eficiência. Não tem como aumentar mais isso, é muito difícil tecnologicamente, e a termodinâmica explica por quê, né? O hemisfério norte gera energia elétrica principalmente a partir de carvão e de petróleo, com essa eficiência, ou seja, apenas 1/3 da energia contida nos combustíveis se transforma em energia elétrica. Se pode melhorar um pouquinho, né, se fizer o que a gente chama de cogeração de calor e de eletricidade. É o que se faz, por exemplo, nas nossas usinas de açúcar e álcool, né? Eles queimam o bagaço de cana, esse bagaço de cana gera energia térmica que serve, uma parte vai lá produzir o etanol ou produzir o açúcar, que precisa de calor, outra parte expande numa turbina e produz energia elétrica. Para a gente ter uma ideia, né, da grandeza disso, por exemplo, aqui tem alguns exemplos de biomassa, e a gente tem uma ideia da quantidade de biomassa que pode ser produzido
por hectare, ou seja, isso dá uma ideia da utilização da área ou da terra para a produção de biomassa. Talvez a gente não consiga sentir muito isso, né? Mas tipicamente biomassas em geral produzem aí cerca de, no caso da cana, por exemplo, de 25 toneladas de matéria seca, ou seja, da biomassa por hectare e por ano, com uma determinada quantidade de umidade. Essa umidade é um fator-chave para a transformação de biomassa em energia, né? Ou seja, vocês nunca ouviram falar de queimar água, né? Como a gente está falando de combustão, a água é inimigo do processo de combustão. Essa é uma desvantagem da biomassa em gerar energia. Geralmente, ela carrega a umidade em si e ela dificulta que essa energia contida nela seja aproveitada com maior eficiência. Para ter uma ideia do uso da terra, né, a gente pode ver, por exemplo, nesses exemplos que eu coloquei, com determinada tecnologia, o que potência elétrica pode ser gerado em cada 1.000 hectares de terra, em cada uma dessas biomassas, que afinal não vai variar muito, né? Seja eucalipto, bambu, ou seja cana, de uma maneira geral, para você produzir de 2 a 5 megawatts de energia elétrica, você precisa de uns 1.000 hectares de terra. Isso é uma ordem de grandeza que, para depois quem for estudar esse assunto, avaliar qual é a necessidade de uso da terra para transformar a planta que é plantada naquela terra em energia, né? Depois vocês vendo esses números, vocês vão poder comparar, por exemplo, com os dados que eu vou mostrar, do potencial da geração de energia elétrica a partir dos resíduos urbanos. Então, quais são as principais dificuldades, né, da utilização de biomassa? Já repetindo, ela tem baixa densidade, a produção é dispersa, quer dizer que ela tem que ser plantada, mas também tem que ser colhida, tem que ser tratada, tem que ser transportada. Isso impacta no custo e alguma dificuldade tecnológica para a utilização. Ela é sólida, né? O que tem que ver a isso? É muito mais difícil queimar combustíveis sólidos do que combustíveis líquidos e do que combustíveis gasosos. Então, ela não é um combustível assim tão fácil de ser queimado. E ainda necessita muito desenvolvimento tecnológico, né? A tecnologia de colheita e a logística nem sempre está desenvolvida, principalmente porque os conceitos que se tem ainda da produção da agrícola é para a produção de alimentos e não necessariamente para a produção de energia. Por exemplo, muitos produtos que são alimentos, um exemplo típico, que nem a mandioca, produz uma quantidade razoável de resíduos que poderia também ser utilizado para gerar energia. Ocorre que a tecnologia típica conhecida agrícola, ela é direcionada apenas ao produto e não à utilização do resíduo. Isso é uma coisa que ainda está em desenvolvimento e que está em estudo, tentar conciliar as tecnologias para a produção do produto e também para a produção de energia, né? A grande vantagem dela, obviamente, é que ela é renovável. Num país que tem terra, tem energia solar abundante e tem água, nem tão abundante como antigamente, né? É uma vantagem muito grande poder ter essa energia renovável que é a biomassa, porque é disso que ela precisa. Precisa de terra para plantar, precisa de água para irrigar e precisa de energia solar para fixar o carbono e transformar novamente o carbono em celulose e hemicelulose, né? Bom, podia pegar outra, por favor? Agora eu vou falar de resíduos urbanos, né? Que também parte dele é biomassa, mas aí vocês já vão ver que é só apenas uma parte. Mas os conceitos de geração de energia dos resíduos urbanos também se aplicam da biomassa também se aplicam aos resíduos urbanos, né? Mas quando a gente fala em energia de resíduos urbanos, hoje a gente não pode esquecer que existe uma política, né? A Política Nacional de Resíduos Sólidos,
que quem vai trabalhar com resíduos urbanos tem que conhecer, principalmente porque vocês estão aqui no Brasil. E a Política Nacional de Resíduos Sólidos, de Resíduos Urbanos, estabelece uma hierarquia. Essa hierarquia é conhecida, ela é típica, né? Onde a geração de energia não está em nenhuma dessas. Vamos dizer que ela poderia estar aqui na quinta prioridade. A geração de energia da biomassa pode ser incluída aqui no... de resíduos urbanos, pode ser incluído aqui no tratamento. Aí, quando vocês lêem lá a lei dos resíduos sólidos, em algum lugar diz, olha, você pode fazer recuperação energética, desde que tenha viabilidade técnica e desde que faça o monitoramento das emissões, tal. Né? Essa, então, é a política, e a recuperação energética, ela fica como um apêndice que, quando você lê a lei, ela não é lá muito prioritária, mas na prática é isso que está acontecendo agora, né? Assim, todos que estão tentando implantar sistemas de gestão integrada de resíduos sólidos, a primeira coisa que pensa é como gerar energia com os resíduos sólidos, né? Bom, tem algumas dificuldades para aplicar aquela hierarquia, né? A primeira dificuldade de não geração é que a gente está constantemente crescendo o volume de resíduos gerados, né? Isso aqui indica, por exemplo, uma relação entre a geração de resíduos urbanos no Brasil e o ano aí de 2002 a 2009, onde há uns 15 anos atrás a média de geração de resíduos urbanos era por volta de 1 quilo por habitante por dia. Hoje já pode estar chegando quase por volta de 1,4 quilos de habitante dia, e tem uma correlação também com o crescimento econômico, né? Melhorou as condições de vida, melhorou o crescimento econômico, as pessoas passam a consumir mais e passam a gerar mais energia, né? Então fica difícil você dizer para a população que até outro dia não consumia nada, não tinha nada para consumir, olha, agora você tem que consumir menos, porque não pode ficar reduzindo, você não pode ficar produzindo resíduo, né? Isso é inadmissível, né? É difícil de convencer a se fazer redução de resíduos, né? Por outro lado, essa pressão de consumo também implica numa maior geração de resíduos, principalmente os resíduos que são as embalagens, né? A prática da obsolência, né? Cada vez os produtos duram menos, cada vez eles viram descarte rapidamente, e normalmente sempre vem acompanhado de um monte de embalagens. Se vocês forem comprar aí um smartphone, vocês vão ter que abrir uma caixa, depois um saquinho, depois não sei o quê, para poder tirar o seu produto final. E tudo isso são embalagens, são coisas que vão ser descartadas e que incorporam os resíduos urbanos, né? Aí, chegando à questão do lixo domiciliar. Isso aqui é um quadro, tá um pouco antigo até, mas essa tabela dá uma ideia da composição dos resíduos urbanos. Matéria orgânica, recicláveis e outros produtos, né? Esse dado é de Campinas, esse dado de Campinas tem mais de 20 anos, né? Deve ter mudado um pouco? Deve ter mudado um pouco, mas eu não tenho conhecimento ainda que alguém tenha feito uma caracterização atualizada dos resíduos urbanos. Então, a gente é obrigado a lidar com isso. Mas dá para comparar, por exemplo, com outros países, né? Os países mais desenvolvidos, a quantidade de matéria orgânica é normalmente menor do que nos países menos desenvolvidos e tropicais, que nem o Brasil, por diversas razões, né? A umidade é uma delas, né? Por questão de ser tropical. Outra é que nos países desenvolvidos as pessoas fazem menos comida em casa, então gera uma menor quantidade de resíduos orgânicos, né? E, por outro lado, se observa também nos países desenvolvidos uma maior quantidade de materiais recicláveis. Além desses componentes, a gente tem outros, né? que não fazem parte daquela lista, que são os eletroeletrônicos, as lâmpadas,
os resíduos volumosos, né? O sofá que você jogou fora, a geladeira, o fogão, coisas desse tipo, os resíduos de varrição, e resíduos automotivos e resíduos de serviço de saúde. Tudo isso faz parte do complexo resíduos urbanos. Não são todos esses resíduos que vão para o mesmo destino. Muitas prefeituras têm a coleta diferenciada de cada um deles, mas outras não têm, né? Então, quais são os recicláveis? Os recicláveis são essa lista: os plásticos, o papel, os metais, os vidros. Os pneus a gente podia encarar como reciclável. As placas de circuito eletrônico, logo vai ser reciclável, né? Existe a possibilidade de recuperação de metais, as pilhas e baterias também. Essas duas aqui, por exemplo, são tecnologias que ainda estão em desenvolvimento, que se espera que um dia possa se fazer isso intensivamente, né? Muito bem. Bom, eu comecei falando lá da hierarquia, né? Ou seja, o que impede que se aplique bem essa hierarquia e que coloque a geração de energia como uma coisa que a gente faz apenas se for possível? Um grande problema é exatamente as prefeituras, né? E eu digo isso porque eu já trabalhei numa delas, eu sei como funciona, né? Por exemplo, serviços de limpeza urbana. Eles representam cerca de 5% do orçamento dos municípios. Ou seja, normalmente, na grande maioria dos municípios, o serviço de limpeza urbana é o maior contrato de serviços vigente em qualquer prefeitura. No caso de Campinas, que deve ter um orçamento de quanto? Uns 2, 3 bilhões por ano, significa que os serviços de limpeza urbana são contratos da ordem de 100 a 150 milhões por ano. Essa é a maior dificuldade, é lidar com contratos tão altos e lidar com as pressões políticas e econômicas para fazer uma boa gestão de resíduos, né? Essa estimativa que eu fiz, ou seja, o mercado de serviços de limpeza urbana no Brasil deve ser da ordem de 20 bilhões de reais, né?